Quantas histórias você não sabe sobre a vida dos seus pais antes de você chegar? Ou mesmo quando você era pequeno demais ou egoísta demais para olhar para eles? Meu pai às vezes levava a gente para o conjunto de prédios onde ele cresceu e contava histórias da infância dele. E era muito legal de ouvir, imaginar o seu pai moleque. Por isso, eu pensei em registrar essas histórias para as minhas filhas ouvirem um dia, se elas quiserem, é claro. Mas não são histórias com moral, tipo o fim do desenho do He-Man. Também não são histórias onde eu me dou bem, sou o grande herói, muito pelo contrário. As histórias onde eu me dei mal são muito, mas muito mais interessantes de ouvir. Eu, inclusive, uso essas histórias como medida de saldo de vida. Se hoje eu consigo contar pelo menos 90% dos momentos em que eu errei, pisei na bola, passei vergonha, fui sacaneado, me arrependi, rindo disso tudo, é sinal que o saldo da vida até o momento é positivo. Resumindo, eu selecionei histórias curiosas, que as pessoas gostam de ouvir e que eu gosto de contar, e que eu gostaria que as minhas filhas ouvissem algum dia. E decidi fazer em forma de podcast para ficar mais interessante de ouvir, e não só um velho resmungando com seu gravador no quarto. E como jornalista, eu imaginei que ter a presença de alguém para me interpelar ia tornar a experiência muito mais interessante. Por isso eu chamei a minha amiga de longa data, Clarissa Passos, para fazer o papel de comentarista e inquisidora. Oi, meu nome é Gus ou Gus De Luca, e esse é um podcast feito para as duas pessoas mais especiais da minha vida, minhas filhas Dorothy e Zlata. Tudo bem, Clarissa? Tudo bem, Gustavo. Estou muito feliz com este convite. A gente falou bastante, estamos aqui no primeiro episódio, que é uma história... Fiquei pensando, né, depois que eu selecionei as histórias que eu queria deixar para as minhas filhas, no momento que a gente está gravando, uma tem 5 e a outra tem 2. E eu escolhi começar dessa história que eu chamo de um menino que roubava livros, porque eu acho que é não sei, talvez a mais emblemática, que mais me representa, porque ela tem... Eu brinco, dá pra fazer um curta-metragem com ela, porque tem todos os momentos, né, que você passa. Tem a queda, né, a gente vai que vai. E não sei, eu pensei, mas onde ela começa? Onde essa história começa? E ela começa antes de chegar nos livros do título da história. Eu penso em mim, na época já da escola, que eu sempre fui o garoto que detestava esporte. Então, enquanto, a maioria dos meninos gostava de jogar futebol, gostava da aula de educação física, eu era o cara que não gostava. Quando me perguntavam que time eu torcia, eu falava 15 de Jaú para não entrar em discussão, porque todo mundo era São Paulo, Palmeiras ou Corinthians. Então, torço pro 15 de Jaú, as pessoas já me largavam, esse cara não entende nada de futebol, nem sabe o que ele tá falando, e eu ficava livre. E então eu vivia, o meu passatempo na época da escola era desenhar, né? Então, quem desenha muito foi um passo para eu chegar nas histórias em quadrinhos. Começava lendo a Mônica, aí fui ficando mais, né, pré-adolescente, comecei a ler gibi de super-herói, essas coisas. E era viciado. Até que um dia a minha mãe virou para mim e falou, olha, minha mãe sempre foi leitora da Folha, uma propaganda. E ela falou, olha, saiu uma matéria aqui falando de uma livraria de gibi, de outras coisas aqui no bairro, parece bem interessante, minha mãe falou. Eu peguei o endereço, falei, vamos conferir o que é, né? Eu andava muito... Naquela época, né, andava-se muito por todo lugar despreocupado. Eu tinha 13 anos na época, mas eu peguei minha bicicleta e falei, era, sei lá, 10, 15 quarteirões de onde eu morava, mas eu falei, não, quero conhecer nesse lugar. Que lugar é esse? Foi durante a semana, peguei, sei lá, uma terça, uma quarta-feira, fim de tarde, 4, 5 horas, eu fui lá na tal da livraria que chamava Devir. E ela ficava, até anotei o nome da Rua Augusto de Toledo, 83, na Aclimação. E era uma pirambeira para chegar lá. Você tinha que descer aquela ladeira abaixo. Você morava no Ipiranga, né? Eu morava na Vila Monumento, que é um subdistrito do Ipiranga. Então, a Vila Monumento fica entre o Ipiranga e a Aclimação. Ela é um pequeno bairro no miolo, né? Um enclave. E aí, fui até lá. E a Devir era uma coisa engraçada, porque assim, era uma casa residencial de 3 andares, se eu não estou enganado. Então, você chegava, ela tinha uma porta de garagem do lado e uma escada que subia. E só. E ela não tinha uma placa visível. A placa Devir estava no fim da escada. Então, se você passa despercebido, era só uma casa. Então, assim, você fica meio, vou entrar aqui, vou subir essa escada, né? 13 anos, estou aqui sozinho, fim do dia, né? Quase anoitecendo. Mas eu falei, não, vamos lá, né? Subi, estava morrendo de curiosidade. Quando você chegava lá em cima, no que seria a varanda em frente, em cima da garagem, e aí você entrava na loja, aquilo... Entrar lá foi o paraíso, a descoberta do paraíso aos 13 anos de idade, porque o lugar era forrado de pôster de super-herói, pôster de gibi, e livro pra caramba, e eles tinham aquelas caixas, porque assim, eu comprava gibi na banca de jornal, então é um espaço restrito da banca, né, onde você tem o gibi. E lá não, né, eram aquelas caixas enormes com um monte de gibi, tinha os gibis importados que tinham um formato maior, né, a gente estava acostumado com formatinho. Eu sei que minha cabeça explodiu, e eu entrei e falei, caramba, né, comecei logo... Que ano que era, Gus, isso mais ou menos? Eu tinha 13 anos... Deve ter sido... foi em 92, 93. 93, provavelmente. Você falou do lance de ir na banca. Acho que é legal dar um contexto, assim, para quem não sabe. Quem
quem viveu essa época talvez até lembre do nome da Devir, porque virou uma coisa entre a comunidade nerd, virou um negócio realmente uma meca. E para quem não lembra ou não viveu essa época ou não estava muito ligado nessas coisas, acho que é legal dar esse contexto, que a gente comprava gibi na banca. Não, a banca, uma parte dela era para gibi, uma parte mínima, uma parte desprezível, porque afinal gibi, qual a importância de gibi perto de jornais, revistas, enciclopédias e coisas, fascículos que se vendiam. E lembrando que era uma era pré-internet, né? Sim. Então, tudo era muito difícil de você conseguir. Informação era raro, né? Era um negócio... Tudo era muito difícil de você ler, especialmente... Pô, o mercado de HQ no Brasil era um negócio assim... A gente estava anos atrasado. Quase, Isso então... Isso é um ponto curioso, porque assim, o que era publicado aqui em 93... era o que saiu nos Estados Unidos em 89. Tipo assim, alguma coisa assim. Eram 4, 5 anos de atraso que a gente tinha do que estava rolando. E pense que você não podia dar uma espiada no que estava saindo lá, porque não tinha internet. Não tinha como. A não ser que você fosse um abençoado, que tinha um primo rico, que ia para Nova York nos verões e te trouxesse um punhado de gibi, você não sabia nem a capa do que estava rolando lá fora. Não tinha a menor ideia. Então, acho que isso é legal para as pessoas entenderem como passar por aquela porta... Foi um choque. Foi um choque. Exato. E assim, então era isso. Você pegava e via aqueles gibis, né, dos super-heróis para você no futuro, né? No presente, mas no futuro, porque você tá lendo 5 anos atrás. Mas, para mim, o que eu lembro mais é... Eu entrei, a livraria estava vazia, tinha um cara atrás do balcão, tinha talvez um cliente no canto, mas eu lembro de 2 clientes que depois eu fui a conhecer, que eram 2... Eu tinha 13, eles deviam ter 17 anos, eles eram um pouco mais adolescentes, né, maiores e tal. Um era o Silvio... Outro era o Jordano, o Silvio eu conheço até hoje. E eles estavam... Eu entrei na livraria e comecei a xeretar os gibis. E o diálogo deles era um diálogo assim. Um tava falando pro outro, não. Vamos fazer o seguinte, a gente pega os caras, leva eles pro galpão, tortura e vamos ver o que a gente sabe. E assim, eu fico olhando de mim e falando assim, quem são essas pessoas que estão falando abertamente de levar uma pessoa pra um galpão e torturar, tipo assim. Então eu fiquei... Eu não sabia o que tá acontecendo aqui. E aí eu fui descobrir, claro, que aquela livraria, além dos gibis, a Devir... Ela trabalhava com RPG, jogos de RPG. E eles estavam falando de um jogo de RPG, né? Mas, por um primeiro momento, para mim, foi... Eu tenho muito claro deles tendo essa conversa. E eu, assim, caramba, o que tá acontecendo? Onde eu me meti, né? Onde eu entrei? Né? E aí eu fui descobrir o que era o RPG. Que, para quem também não sabe, acho legal contextualizar, né? RPG é um jogo de interpretação, onde você... Geralmente você compra um livro, você pega um livro e esse livro te dá um cenário onde você vai poder jogar, né? Então, tem... tudo quanto é tema, principalmente, claro, o RPG nasce com os jogos de fantasia medieval, elfos, espadas, cavaleiros, dragões, etc. Mas já naquela época, nos Estados Unidos, que era a meca do jogo, você já tinha jogo de super-herói, jogo de suspense, jogo de terror, jogo de espionagem, de tudo quanto era coisa. Lembrando que ficção. Se pra HQ a gente estava 5 anos literalmente atrasados, o RPG 93... era um negócio pouquíssimo falado aqui, um negocinho de nicho... E sem internet, lembrando que os nichos nem sempre podiam se encontrar. Então, para você descobrir outro brother que jogava RPG, entendeu? Não você vai entrar na rede social e achar alguém por interesses. Ou num fórum de RPG. Não existia. E daí a importância da Devir. Porque a Devir era que aglomerava essas pessoas, juntava essas pessoas. Então, assim, naquela época, o que a Devir tinha? Este livro aqui, se puder colocar, acho que é a primeira imagem, que é a capa dele, né? Que é o GURPS. Esse é o GURPS, a gente brinca, a gente chama ele de GURPS capa roxa, porque a capa era o trabalho de conclusão de curso de artes plásticas da esposa de um dos donos da Devir, assim, foi o que eles encontraram na hora. O legal do GURPS, ele é um sistema livre, ele não tem um tema. Então, ele é só um sistema de regras, você pode usar o tema que você quiser, então é bem divertido. E esse foi o primeiro livro de RPG que a Devir traduziu e publicou. Então, essa era a nossa Bíblia Sagrada naquele momento, né, em 1993. E aí eu comecei a jogar. Eu descobri que... Comecei a jogar não, né? Eu fui lá, ouvi aquela história, o cara do balcão me explicou que era RPG, e aí ele falou, aos sábados, a livraria abre um espaço para quem quer aprender a jogar RPG. Porque ninguém conhecia naquela época, era um hobby, né, para pouquíssima gente. E aí eu falei, nossa, né? Sábado eu tô aqui, né? É isso aí. Então, sábado, cheguei lá de manhã, cheguei lá, quero aprender a jogar, e quem me passou o primeiro jogo era um norte-americano que trabalhava lá, que chamava Tadeu. E o Tadeu falava com aquele sotaque americano, então ficava ainda mais divertido, né? E ele já vinha dos Estados Unidos, jogava desde moleque, ele já devia ter seus
20 para 30 anos, eu não lembro a idade do Tadeu. Mas eu tinha 13 anos. Qualquer pessoa com 15 anos para cima já era muito mais velha do que eu. Sim, exato. E aí eu lembro que o Tadeu mestrou o meu primeiro jogo, que foi um jogo de GURPS, fantasia medieval. Eu peguei uma personagem feminina, que já estava montada. E foi hilário, assim. Eu lembro que eu me diverti horrores. Minha cabeça explodiu, porque, assim, eu já gostava... Quando eu era criança, eu brincava de comandos-em-ação inventando historinha. Aí a Legibi, que era historinha. De repente, você tem um lance em que você pode... A história se desenrola no decorrer do que você está fazendo na hora. É uma criação coletiva. Aquilo, né, entrou na minha cabeça de um jeito que não saiu nunca mais. Então, eu vivia, a partir daquele momento, eu vivia e respirava para jogar RPG, para pensar RPG. Então, assim, eu ia para a escola pensando em histórias que... E, assim... O RPG tem a figura do mestre, que foi o que o Tadeu foi para mim, que é o cara que conta a história, e você tem os jogadores que as ações deles fazem a história andar. E eu já fiquei fascinado e eu queria mestrar, eu queria ser mestre, eu queria contar as histórias, eu queria ver a reação na cara das pessoas. Então, assim, eu passava na sala de aula, enquanto o professor estava dando aula, eu estava lá rabiscando ideia de história de RPG, assim. Era uma coisa, né, vivia para aquilo. Outro ponto engraçado. A Devir, no sábado, ela funcionava, eu não sei se... das 9 às 5 ou das 10 às 6. Era algum horário assim. Acho que ela abria às 9, se eu não estou enganado. Mas assim, 7h30 da manhã a gente já estava na porta da livraria. Eu e mais 4, 5, 6 moleques com um livro na mão para ficar já conversando. 7h30 da manhã de um sábado. De um sábado. Então você acordava 6 horas, já tomava um banho e a área, tipo assim, e pegava bicicleta ou ia a pé, ou dava um jeito de chegar lá. Você não era o único, né? Não, tinha uma molecada lá. Então, assim, já ficava aquele... E a livraria, que eu falei, né? Ela era uma escada que subia. Então, o portão tava fechado e a gente ficava lá na calçada. Na frente de uma casa que, pra quem passasse, não sabia que era uma livraria. Em frente tem um ponto de ônibus, então quem tava indo trabalhar ou pegar o ônibus elétrico... E aquela meia dúzia de moleque lá parado, esperando abrir o portão de uma casa. Era isso. E eu lembro que, assim, não sei, na minha memória, muitas vezes é isso. Todo mundo fala que São Paulo era mais frio antigamente. Eu lembro da gente tudo de jaqueta, tudo de casaco, porque 7 horas da manhã era frio, né? E de mochila, e assim, você levava a mochila com o seu livro, a sua pasta de personagens, o seu saco de dados, tudo molecada de mochila conversando, até que começava a chegar quem trabalhava na loja, a pessoa subia, cumprimentava, ia lá, e começava, né, a rotina da loja, a loja abria, acho que umas 9 a loja abria, e aí a gente subia, e eles disponibilizavam umas mesas de metal, cadeira, que você podia montar nessa varanda, que era em cima da garagem, e aí você podia jogar o que você quisesse. Eles tinham 1 ou 2 mestres, que naquela época tinha o Tadeu e tal, que mestrava para quem chegava lá e queria conhecer, e tinha molecada que já jogava e ia lá para se encontrar e jogar. Formava seu próprio grupo, já tinha os seus próprios mestres. Exatamente. Então, assim, a vida era essa, e era maravilhoso. Um ponto importante nesse momento. Lá você já tinha esse GURPS, que é o módulo básico, esse livro que eles traduziram, mas o GURPS ele tinha muitos submódulos que eram os temas, né? Aqui é um sistema livre, então ele vendia o GURPS Suppers, que é de super-heróis, o GURPS, né, Fantasy, que é de fantasia, o GURPS Espionagem. Só que esses livros eram todos em inglês. Eles não tinham em português, não tinha traduzido ainda, eles tinham acabado de traduzir esse. E tinha outros sistemas também, mas tudo em inglês. E os gibis que eles vendiam lá eram 90% importados, era tudo em inglês. Então, assim, não era barato. Não eram livros baratos. Tanto que, assim, eu não lembro, mas eu enchi o saco da minha mãe para comprar o módulo básico para mim e depois não tinha mais. Tipo assim, claro, eu ia lá de sábado, meus pais me davam um dinheirinho, porque você fica o dia inteiro lá, você tem que comer alguma coisa, né, meu amigo? Tipo assim, por mais que com 13 anos você não sente fome de almoço, não, né? Uma coxinha nenhuma. bateu, você... Nossa, é o suficiente. Você segue a vida, um refrigerante e vai. Mas eles me davam um dinheirinho, porque dava para eu comer alguma coisa e, de repente, comprar um gibi, comprar alguma coisinha assim. Mas não um livro, porque os livros eram muito mais caros. E aí, no meio de lá, a gente conhecendo um monte de gente, até que um dia a gente conheceu esse elemento, que eu vou chamar de elemento A, né? Eu falei para mim que nesse podcast onde eu vou contar as histórias para as meninas, eu vou dizer o nome das pessoas, mas nesse caso eu prefiro não dizer o nome da pessoa. Vou chamar de elemento A, que era um cara que devia ter 15, 16 anos, eu tinha 13, então, para mim, ele era muito grande, ele era muito mais velho, ele era muito mais... Quando a gente tem 13, uma pessoa de 17 é um adulto, uma pessoa de 30 já é velha. É, então, ele tinha uns 16, eu acho, eu não lembro, 15, 16, 17, alguma coisa assim. E ele, um dia, eu não lembro, essa memória eu não tenho de como ele nos abordou e como ele conversou com a gente, mas ele mostrou que dava para roubar os livros da livraria sem a galera do balcão, a galera que estava na livraria perceber. E aí a gente duvidou, alguma coisa assim, e ele mostrou. A gente entrou com ele na livraria, ele foi até um canto, pegou um livro, enfiou literalmente dentro da camiseta e saiu da livraria. Saiu pra varanda, não é que ele desceu a escada, ele saiu pra varanda e lá na varanda ele tirou o livro e colocou na mochila dele. E acabou. E a gente ficou assim, como assim? Tipo assim, né? O cara pegou o livro tal. E assim,
nós éramos moleques e a gente sonhava em ter aqueles livros para poder jogar aqueles jogos. E quando ele mostrou que era fácil, eu e mais outros moleques que também estavam lá comigo, que eu conheci lá, não tivemos o discernimento moral de virar e falar assim, poxa, isso é errado, é melhor a gente não fazer. Não, foi alguma coisa assim, uau, essa é a tipo, solução dos nossos problemas. Tipo assim, a gente vai conseguir os livros e a gente vai poder jogar. E pensa, era uma livraria frequentada por pouca gente, né? Tipo assim, juntava uma galera, a livraria não era grande, então ela enchia de fim de semana. Principalmente assim, os mais velhos, tinham muitos caras que iam lá para comprar os gibis, que era cara que, né, colecionava tal, ia lá. Tinha algum dinheiro, tinha algum né? dinheiro, já mais tal. velho, talvez trabalhasse. E a gente que era mais moleque ia mais pelos jogos. Gostava dos gibis também, mas ia mais pelos jogos, né? E os caras atrás do balcão deviam ter 30 e poucos anos também, né? E a livraria não tinha essa preocupação, eles não tinham essa maldade no coração, sabe? Então, assim, ela tinha muito ponto cego. Às vezes ficavam dois caras atrás do balcão batendo papo e não estavam nem olhando pra nada, né? Câmera nem pensar naquela época. O que você vai colocar? Câmera é coisa de banco, tipo assim, olhe lá, né? Então, era muito caro. Então, assim, não era difícil você ficar... Ainda mais, e você pequeno, as caixas de gibi ficavam no meio da livraria, elas meio te camuflavam, né? Então, você conseguia jogar um livro numa mochila, enfiar um gibi debaixo de uma camiseta e sair da livraria. E, auxiliados, chefiados pelo Elemento A, a gente começou a fazer isso. Todo sábado. Então, o que acontecia? Como todo mundo era do bairro, na sexta-noite, nós nos juntávamos como uma quadrilha e decidimos o que seria roubado nesse sábado. Fulano, o que você quer? Eu quero o livro tal. Ciclano, o que você quer? Eu quero o gibi tal. A gente já configurando a premeditação, né? A chamada nós éramos uma quadrilha mesmo, assim, era tudo montado. Então, assim, o livro tal fica na prateleira tal. A gente sabia onde ficava, né? A gente não saía de lá, né? Estavam lá todo sábado, o dia inteiro. E assim, era engraçado porque assim, isso eu não comentei. Quando a livraria fechava às 5, 6 horas da tarde, todo mundo ia pra casa de alguém, continuava jogando e jogava até 11, meia-noite do sábado. Tipo assim, se a mãe deixasse, você varava à noite. Até domingo de manhã você tava jogando jogo de RPG. A vida era essa. A gente respirava e vivia isso. E aí era isso, sexta-feira, combinava qual seria o furto, o roubo do sábado. E aí, quando você trabalhava em grupo, é isso, um distraía o cara. Então, era muito mais fácil. Sozinho você conseguia, mas em 3, 4... Era mel na chupeta. Mel na chupeta. Um sábado, 2 sábados, 3 sábados, 1 mês, 2 meses. Então, assim, já fazia eu acho que uns 2 meses que a gente tinha essa rotina de ir lá. E a gente chegou num ponto que a gente estava roubando caixa de jogo, que alguns jogos não eram livros, eram caixas. E a gente conseguia levar caixa. E eu, com certeza, em algum momento, a turma da livraria, que era um bando de hippie, bom vivão, os caras super de boa, começaram a perceber que, pô, peraí, tipo assim, tá sumindo livro, tá sumindo coisa, tem alguma coisa acontecendo, vamos começar a se ligar. E a gente era moleque e não se preocupou com isso. Não, a premeditação de vocês ia só no ponto de que livro que cada um quer. Vocês não pensavam numa premeditação sofisticada de, bom, vamos pegar leve, porque senão eles vão perceber. Vocês só queriam jogar. Tinha 13 anos. Não tinha nem como, não tinha esse pensamento estratégico, né? O nosso parou ali. E eu lembro perfeitamente. As reuniões eram no prédio de um dos caras da Vila Monumento, que não era o prédio onde eu morava. E eu tava com um dos amigos que morava no meu prédio. Então, sexta-noite, fomos até o prédio desse menino, fizemos a reunião, decidimos o que a gente ia fazer. E na volta pro meu prédio, à noite, né, sábado à noite, eu conversando com esse amigo, eu virei e falei pra ele assim, cara, a gente já roubou tudo que a gente queria no começo. Tudo. Assim, eu queria tal livro, eu queria tal livro. Já tá em casa. E a gente segue roubando, porque é fácil. E eu falei, nós só vamos parar quando alguém for pego. Vai ser o nosso freio. Juro por Deus, eu tive essa conversa com o cara. No sábado seguinte, quem foi pego? Eu. Foi assim, predestinado. E assim, o que aconteceu? E teus pais não repararam que você estava chegando com um monte de livro em casa? Não, porque eu guardava no armário. É que 13 anos você já tem meio suas coisas, né? Eles não fica escondido no seu quarto. Eles não ficam mais... Você não tem... Que nem você com as meninas, eu com os meus. A gente administra as coisas deles ainda, sim, né? Mas com 13 anos, E assim, podia olhar e falar, deve ser emprestado de alguém também, assim, sabe? Sim. É isso. Jamais ia passar pela cabeça dos meus pais que o filho tava lá roubando a livraria, que era o lugar que eu mais amava naquele universo. E que você mais frequentava. E assim, o legal assim, o curioso é... Eu gostava de ir lá, eu adorava os caras que ficavam atrás do balcão,
Tinha o Tino, tinha o Pedro. Eu gostava de conversar, eu ouvia eles. Eles eram adultos, eles tinham 30 anos, alguma coisa assim. Então, assim, eu ia lá, eles contavam coisas de jogos, eles contavam coisas de quadrinhos. Eu ouvia eles conversando entre eles e eu olhava, parecia que eu tava ouvindo os mestres. Você tinha uma admiração eu por morria eles. de admiração por eles. Então, assim, era uma coisa até incoerente, né? Eu roubo eu leso os caras que eu adoro, tipo assim. É que eu acho que você não fazia essa conexão, né? Não. Vocês só queriam os livros e depois vocês só pegaram gosto porque era fácil. Mas você não pensava que tava lesando uma pessoa, que podia botar alguém em encrenca. E eu tenho que voltar um pouco antes de chegar no momento em que eu fui pego, que eu já adiantei que eu fui pego. Mas antes disso, era 1993, a Devir tinha lançado esse livro aqui, o autor desse livro se chama Steve Jackson. E eles fizeram o primeiro encontro internacional de RPG, que foi na Marquise do Ibirapuera, um sábado e um domingo. Aliás, se colocar a segunda foto, é o pôster do encontro. Quer ver? Esse aí. Tá vendo? Primeiro encontro internacional de RPG. RPG, uma nova maneira de contar histórias. 5 e 6 de junho de 93. Das 9 às 21, Marquise do Ibirapuera. Então, lá foi o encontro, né? Nessa data, nesse dia. E eles trouxeram como convidado especial o Steve Jackson, que é o cara do livro que eles tinham traduzido. E eu peguei e todo mundo, aqui, ó, o livro, se você ver, ele é autografado pelo Steve Jackson. Nessa convenção. Olha, o fato curioso nós éramos tão canalhas que nós fizemos o Steve Jackson assinar os livros roubados. Mentira. É verdade. A gente levou os livros roubados e o Steve Jackson assinou os nossos livros, os GURPS que a gente tinha roubado também. Esse é o meu que eu comprei, que minha mãe me deu, por isso que ele está aqui. Mas a gente fez ele assinar os livros. Na frente dos caras da livraria. A gente era louco, a gente não tinha a menor noção de nada. E os caras nem perceberam, tipo assim, né? Acho que era tudo uma grande festa. Sim. Nesse encontro de RPG, eu juntei com um cara e mestrei uma mesa para 50 pessoas gritando. Foi assim, foi uma esbórnia. Foi um momento maravilhoso. E com 13 anos, tipo assim, para mim aquilo foi, né, o ápice do ápice. Você tem a outra imagem, é uma imagem numa foto que, se eu não me engano, é do Silvio, ele colocou no blog, de como foi. Então, todo aquele mar de... Né, no primeiro encontro, é só moleque, né? Não tem mulher, não tem... Né, era só a molecada que tava lá, né? Depois as meninas começaram a aparecer, mas em 93 era só uma molecada. O bando de nerd da cidade de São Paulo inteira reunido debaixo da Marquise do Ibirapuera. É o quê? A torcida do 15 de Jaú. A torcida do 15 de Jaú inteira, reunida. Os meninos que não curtiam futebol. Estavam todos aí nesse fatídico dia. E voltando para a livraria, então teve um encontro, o Steve Jackson veio, assinou nossos livros. Assinou livro roubado. No meio da nossa atividade, né, de quadrilha. E aí passaram-se algumas semanas depois, eu chegamos na livraria para roubar, e tinham acabado de lançar, que é a próxima imagem, se eu não me engano, uma revista do X-Men, que é o X-Men 300. Essa capa é metalizada. Ela brilha, assim, o fundo dela. É lindo. De novo, né? O Uncanny, que depois começou a sair aqui como Fabulosos, era um formato que nem existia aqui. Era uma... Não, e essa revista, assim, era linda, né? E era a espécie 300, o número 300 metalizada. E aí eu decidi que eu ia pegar pra mim. Tava lá, tava dando sopa, tinha umas lá na prateleira, por que não? Enfiei essa revista embaixo da camiseta, como já tinha feito com livros, com coisas, inclusive, muito maiores. E quando eu tô saindo da livraria, eu trombo com o Silvio, que é o cara que eu falei que eu ouvi falando que tinha seus 17, 18 anos, já era mais, 18, 19 anos, não lembro quantos anos o Silvio tinha. E a gente tromba de frente e ele sentiu que eu tinha alguma coisa debaixo da camiseta. E ele trabalhava na livraria. Aí, ele virou, olhou pro cara do balcão, que era, não lembro quem era o cara do balcão na época, o Marcelo. E aí ele me chamou o Marcelo, me segurou, não me deixou sair. E aí o cara falou, levanta a camiseta. No meio da livraria, lotada num sábado. Eu, assim, eu não tinha... Meu chão acabou, eu não sabia o que fazer. Eu levantei a camiseta, ele tirou o gibi debaixo da minha camiseta, colocou no balcão na minha frente e falou, você comprou isso? Era, assim, humilhação em cima de humilhação, né? Todo mundo olhando. Porque, assim, o núcleo que roubava era um núcleo de 5 moleques. 5, 6 moleques no máximo. Só que a gente jogava com todo mundo, né? Com gente que não era do núcleo. Então, assim, todo mundo conhecia a gente conhecia todo mundo. Então, de repente, né, para quem não sabia daquela realidade... Que era, né, a maioria dos que era a maioria dos frequentadores. A maioria você falava, caralho, né? O pessoal ficou tudo olhando. E eu abaixei a minha cabeça. E aí eu lembro dele falar assim, me dá o telefone do seu pai. E meus pais já eram divorciados. E eu não tinha de cor o telefone do meu pai. E eu fiquei pensando um tempo. Ele falou assim, não mente. E aí eu falei, meu pai é separado. Eu só sei de cor o da minha casa, que é o da minha mãe. Aí ele falou, então me dá o telefone da sua mãe. Eu passei o telefone de casa... E eles foram ligar para minha mãe. Enquanto isso, eles tiveram uma brilhante ideia, como jogadores de RPG,
Me tiraram da livraria e me levavam para... A livraria era uma casa. Me levaram para o que seria a cozinha da casa, que era meio que um depósito. E me sentaram numa mesa e resolveram me interrogar. Como se fosse um programa policial, né? Como se fosse um jogo de RPG. Lembra no começo que eles estavam falando, vamos levar o cara e torturar ele lá no galpão? Era eu lá naquele, né? Não que eu fui torturado. Mas é isso, me isolaram e me deixaram lá, sentado um tempo, na cozinha da livraria, que era um lugar, inclusive, mal iluminado. Então, assim, né? Tinha um ar meio de, puta, tô retido aqui, né? E o meu mundo caiu, né? Eu não sabia o que fazer, não sabia o que pensar. Eu tava muito envergonhado, eu tava com medo, eu não sabia o que ia rolar. Naquela época, isso também é legal quando vocês existia um lugar chamado FEBEM. E o medo de todo menino da minha idade, classe média, como a gente era besta, era ser mandado pra FEBEM, que era, eu chamo casa... Hoje Fundação Casa, né? Hoje é Fundação Casa. Mas era onde os delinquentes menores de idade eram mandados, né? Então falava em FEBEM, a gente já gelava. Então eu já pensei que eu ia pra FEBEM, eu tava morrendo de medo. Você caiu, né? Você não tinha uma estratégia, você não tinha nada, você só ia responder o que te perguntassem, que eu vou fazer? Sentindo a vergonha e a humilhação e o medo. Mas aí... 2 deles. Depois eles me falaram que eles combinaram antes, vão fazer bad cop e good cop comigo. Tipo assim, sabe? O cara legal e o cara me empurrando. Eu não lembro exatamente... Realmente eu não lembro exatamente como é que foi. Eu lembro que eles queriam saber o que tava no rolo, o que a gente tinha pego. Resumindo. E eu lembro que nessa hora eu tive um pensamento, consegui ter um pensamento minimamente estratégico do alto dos meus 13 anos de idade, que eu falei assim, bom... Eles sabem, pelo volume de coisa, que eu não tô fazendo isso sozinho. Eu não teria braço pra roubar tudo que a gente roubou. E eles sabem quem são os meus amigos. Se eu falar, não, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, eles não vão cair. E eu sei o que todo mundo tinha roubado. Então eu virei e falei assim, eu vou delatar a galera, ó, fulano, ciclano, somos nós, mas eu vou dizer que cada um roubou duas coisas, ó, fulano roubou um gibi, isso aqui, fulano roubou um... Eu vou diminuir o que a gente roubou, porque daí cada um vai lá, devolve uma ninharia e a gente fica com os livros, fica com o pesado. Você ainda pensando. Foi a minha técnica, a minha ideia. Sua estratégia. Então me deram um papel, então com a minha letra, né, eu escrevi o nome de cada um, o que cada um pegou na minha visão lá, e aí... me liberaram. Aí falaram, seu pai tá vindo pra cá. Aí, com perdão da palavra, fudeu, né? Seu pai tá vindo pra cá, acabou. A hora que você E aí eles falaram, então me liberaram pra voltar pra livraria pra esperar meu pai. Honestamente, eu preferia ter ficado na cozinha. Porque imagina você voltar pra livraria com todos os olhos voltados pra você humilhado socialmente, né? Em um segundo você virou um pária, né? Você é um pária. Você é um pária. Eu lembro que eu saí, fui até a varanda, a livraria tinha aquela varanda onde a gente jogava, que tinha uma gradinha e tal. Encostei e fiquei olhando pra rua, porque eu não tinha coragem de levantar os olhos e olhar pra cara de alguém. Tipo assim, eu não queria que as pessoas me olhassem, né? E aí meu pai chegou e... ele brevemente falou com os caras da livraria. O gerente da livraria era o Tino Chagas, finado. Se foi, acho que em 2020 agora. E meu pai falou, não, vou levar o Gustavo para casa. Segunda-feira eu saio do trabalho, pego o Gustavo na casa dele, com tudo que ele pegou, e a gente vem para cá conversar. Tudo bem? Tudo bem. Marcou. Aí fui para casa assim, e meu pai não precisava falar. O silêncio dele, pra mim, bastava. Não que ele não tenha falado, ele me deu uma puta bronca, né? E assim, quando eu cheguei em casa, minha mãe estava na sala de casa chorando porque o filho dela era um ladrão. Ponto. E é verdade. E eu cheguei com meu pai, que já nem morava lá, né? Mas cheguei com meu pai, e meu pai virou e falou assim, agora você vai pro seu quarto, você vai pegar tudo que você roubou e você vai colocar aqui na mesa da sala. E ficou lá esperando. Era uma pilha de gibi, livro desse tamanho, assim. Juro por Deus. Você não escondeu nada Eu nem dele? Nada, para, Você não. levou tudo? Tudo, não. Nessa hora acabou. Tipo assim, a casa caiu e não. Eu caí em si, a casa caiu em cima de mim e eu falei, não, tá aqui. E assim, e aí minha mãe chorava, porque minha mãe abriu e falava assim, viu o autógrafo do cara no livro roubado e chorava mais, tipo assim. Então assim, que situação, é pra chorar, né? E aí assim, e meu irmão mais novo, César, tava lá, ele é 2 anos mais novo que eu, e né, pra aprender pelos meus erros, né? Tipo assim, né? Bom que você testemunha, veja que você não... Eu lembro que naquela festa, assim, era um sábado, né? Que me pegaram no domingo, sábado à noite tinha festa na casa de alguém, numa menina. E aí eu tinha me chamado, eu tava tudo empolgado. Claro, castigo, quarto, ficar aí até segunda-feira, né? Até sair pra aula. E assim, como eu chorei aquela noite. Como eu chorei. Minha mãe foi lá no quarto e eu chorava, que eu falava, eu gosto do Pedro, eu gosto do Tino, eu gosto da livraria, agora eu não posso mais ir lá. É isso, o mundo acabou. Como eu falei, RPG e a Devir era o meu mundo e o mundo tinha acabado naquele momento. Segunda-feira fui pra aula. Voltei pra aula, tava em casa, meu pai me pegou, eu com aquela sacola cheia de livro, aquela coisa. Tijolo. E voltando pra escada da Devir,
Eu lembro até hoje, assim, que já estava de noite, a livraria ia fechar, porque ele combinou no horário que ele ia fechar, 6 horas, alguma coisa assim, né, durante a semana, 6, 7 horas. Eu lembro que, assim, eu travei, sabe? Eu cheguei no primeiro degrau e eu dei aquela segurada. Eu lembro da mão do meu pai no meu ombro, assim, tipo, vai, né? Agora vai. E aí, cada degrau que eu subia naquela segunda-feira, o peso do mundo. Aí eu cheguei, eles levaram a gente para uma sala onde a gente às vezes jogava, que tinha uma mesa grande de madeira. E foi meu pai, eu, o Tino e mais alguém. Talvez o Pedro, o Tadeu, eu não lembro. Meu pai, na memória do meu pai fala, não, o americano estava desolado. Tipo assim, quando ele viu os livros. Eu não lembro do Tadeu naquela situação, mas eu lembro do Tino, que o Tino era meio gerente. E o Tino, assim, se os caras tinham 30, o Tino tinha quase 40. O Tino, assim, o Tino era mais velho, tipo assim, era bem mais velho. E aí eu sentei de frente, aquela pilha de livros, os caras da livraria, meu pai. E aí, o Tino... Eu acho que eu vou chorar, porque é foda essa cena. Esse momento é muito foda. O Tino virou pro meu pai e falou assim... Eu conheço o Gustavo. O Gustavo é um bom menino. Eu sei que ele não começou a fazer isso sozinho. Eu sei que alguém ensinou o Gustavo a fazer isso. E é essa pessoa que eu quero. Porque eu tenho um cesto aqui com muitas maçãs, mas eu só quero a podre. E aí, eu cantei. Aí, é claro... Agora eu conto tudo, tipo assim. Foi assim, foi o elemento A que né, foi assim que aconteceu, me ensinou, a gente fazia isso, a gente se reunia. Contei tudo, tipo assim, é o momento, né? Agora é o momento de você tirar de você, né? Acabou. E o cara né? confiou em você, né? Hã? O cara confiou em você. Não, ele tipo, me conheceu, ele viu, ele falou. Ele e viu. assim, até hoje eu lembro disso. Muitos e muitos anos depois, sempre que eu cruzava com o Tino, eu falava, Tino, você salvou minha vida, você sabe disso, né? A minha gratidão pra ele é eterna, né? E ele sabe, ele foi embora sabendo Foi embora, disso. não. Eu não cansava de repetir isso pra ele sempre que eu encontrava com ele. E aí eu fui lá e falei tudo que eu tinha pra falar, como é que acontecia e tal. E aí meu pai virou e falou assim, ó... Eu tô devolvendo as coisas que o Gustavo roubou. Tem coisas aqui que estão autografadas, os livros, né? Eram os livros autografados. E tinha algumas caixas, que as caixas vinham com plástico, você montava algumas coisas que estavam abertas. Então meu pai falou assim, e que era da Marvel, era um jogo, as caixas eram um jogo da Marvel e os livros eram os GURPS. Então meu pai falou assim, os gibis ele devolveu, as outras coisas ele devolveu. E ele falou assim, isso aqui eu estou comprando agora, vocês vendam pra mim, vê quanto que custa, eu vou comprar. Mas ele falou na frente dos caras, mas não vai pro Gustavo, vai pro meu apartamento, vai ficar guardado lá e o Gustavo vai ter que trabalhar e ele vai ter que comprar isso de mim. Beleza. Eu tinha 13 anos, eu falei, igual. Aí meu pai falou assim, agora... Você não sabia desse plano? Não. Você acha que ele... Na hora, tudo na hora. Aí, saí da sala. Meu pai pediu pra eu sair da sala, que ele queria falar com os caras. Fechou-se a porta, eu fui pra livraria. O Silvio, que é o cara que trombou comigo, estava lá, na livraria. Então, você lembra que eu sentei no banquinho... E o Silvio é muito grande. Ele sempre foi um cara grandão, fortão. Então, eu lembro que eu sentei num cantinho, o Silvio estava lá, tarará, tarará. Meu pai ficou um tempo lá, 5 minutos, 10, eu não lembro quanto tempo. Para mim foi bastante, mas não deve ter sido muito. E aí, meu pai saiu e me levou para casa. Anos depois, muitos anos depois, meu pai veio me contar. Que eu perguntei para ele, o que vocês falaram naquela sala depois que eu saí? E meu pai é advogado. Meu pai virou e falou assim... Eu virei para eles e falei assim, gente, posso dar um conselho para vocês? Vocês são loucos de pegar um menor de idade, fechar ele numa sala, interrogar ele. Isso, ele usou o termo técnico, que é restringir a liberdade da pessoa. Tem um termo jurídico disso. Ele falou assim, gente, se eu sou um cara mal intencionado, eu meto um processo em vocês. Se, de repente, ele bate o braço e ele fala que foram vocês que apertaram ele, acabou. Tipo, vocês são maior de idade. Aí ele falou, vocês nunca mais me façam isso, pelo amor de Deus. Então, assim, foi isso que ele falou com os caras. Ele deu um conselho. Ele deu um conselho. Amigo, um conselho legal. Um conselho amigo. Né? Um conselho jurídico. Acho que ele viu como me trataram, né? Ele falou assim, pô, deixa eu ajudar os caras, porque, pô, eles são um bando de moleque, né? Sei lá, danana. E aí fomos embora. E aí foi isso. Aí voltei, meu pai levou os livros, levou as coisas autografadas, levou as caixas abertas e falou, se vira. Vai ficar comigo até você comprar de mim. Vê aí o que você vai fazer. E foi-se embora. E aí eu virei pra minha mãe, morava com ela, e falei, mãe, eu preciso de um emprego. E aí ela virou e falou, passou uns dias, e minha mãe virou e falou assim, minha mãe também é advogada, trabalhava no Banco do Brasil. E ela virou e falou, tem um advogado que trabalha comigo, Dr. Álvaro, e ele tem um escritório, ele precisa de um office boy, eu falei de você, daí ele falou pra você ir lá falar com ele. E aí eu fui lá. Eu não vou entrar em detalhes, porque essa história, eu acho que ela é uma história separada. Mas o que importa é, eu virei office boy aos 13 anos do escritório do Dr. Álvaro, que era o amigo da minha mãe, trabalhava lá com ela. E eu fiquei trabalhando no escritório,
de 6 a 8 meses. Eu não lembro quanto tempo durou, porque no final, nesse período, o doutor Álvaro passou num concurso público e virou juiz. Então, ele deixou de advogar, fechou o escritório. E aí, mas o que importa é, em 3 ou 4 meses, eu juntei o dinheiro para pagar meu pai. E paguei meu pai e peguei os livros de volta, né? Tudo que estava aberto, etc. Só que eu continuei trabalhando mais tempo. Então, nesse mais tempo, eu consegui juntar mais dinheiro, né? E nesse período inteiro, eu não pisava na Devir. Eu desapareci, né? Quando terminou o escritório e eu tinha um dinheiro guardado, eu falei assim, agora eu vou voltar com dinheiro. E agora eu vou comprar o que eu quiser. Foi o retorno triunfal. Era o meu retorno triunfal, né? Aí um dia, eu peguei um dia durante a semana, falei, vou lá no sábado, né? Pelo amor de Deus, todo mundo lá. Fui um dia durante a semana, com meu dinheirinho. E assim, Clarissa, eu entrava na loja, tinha um cara atrás de mim. Automático, assim. Tinha um cara atrás de mim. Onde eu ia, tinha um cara do meu lado. Tinha um cara você não podia nem atrás reclamar, de mim. né? Ah, sim, né? Eu confesso, né? Então, assim, confesso. E isso perdurou por um tempo, até que tinham uns moleques que já tinham 16, 17, 18 anos, mais velhos do que eu, que trabalhavam. A Devir começou a contratar esses caras para trabalhar. O Silvio era um deles, o Itiro era um deles. O Itiro trabalhou lá dentro, mas que eles ensinavam RPG e ganhavam um troquinho, ganhavam desconto, né? Trabalhavam para a Devir para ensinar os outros RPG. E naquele ano teve a Bienal do Livro. A Devir sempre tinha um stand relativamente grande na Bienal do Livro. E eu comecei... Uma amiga minha da época começou a namorar com um desses caras. E aí eu comecei a jogar com esses caras mais velhos, RPG. E comecei a conhecê-los, tanto que sou amigo do Silvio, o Itiro, que é esse que começou a namorar com a minha amiga. E comecei a fazer parte desse grupo, até onde dava. Eu era muito mais novo que eles, eu não podia, né, sair com eles e tal. Mas eles me chamavam pra jogar, né? Por conta da minha amiga que tava namorando. Então, a gente começou a se conhecer, me conheceram, etc e tal. Mas vocês jogavam fora da Devir? Fora da Devir. E aí... mas eu voltei a frequentar a Devir mesmo de sábado, mas tinha essa coisa, essa pecha, né? Onde eu tava, se eu entrava na loja, tinha um cara comigo. E aí... aliás, voltando um pouquinho, o destino do Elemento A. Quando eu delatei ele, da vez que eu contei todo mundo, no sábado seguinte, eu já não tava. Isso são histórias que me passaram. Porque aí você ficou um período sem longe. Botar o pé lá. Montaram uma emboscada pra ele. Pegaram umas coisas caras, deixaram nessa sala onde falaram comigo, que era uma sala... Não, a sala que falaram com meu pai, né? Que era uma sala de jogo, mas ela era uma sala separada do resto. Deixaram tudo lá dando sopa e colocaram um cara escondido. Não deu duas. O cara foi lá, pegou as coisas, pegaram o cara. O que aconteceu com ele a partir daí, eu não sei. E eu não quero saber. Eu nunca mais ouvi. Não procurei nas redes sociais quando a internet surgiu. Não quero saber. Nada. Não. Deliberadamente, a história dele na sua vida acabou ali. Tipo assim, ele saiu da minha vida naquele momento para nunca mais voltar. Mas só pra explicar o que aconteceu, né? Com esse fim da quadrilha, né? Então, o chefe foi pego e meio a coisa dissolveu. Voltando. Então, eu já jogava com esses caras mais velhos, que trabalhavam pra Devir, que conheciam os donos da Devir, que a galera do balcão, etc e tal. E nessa Bienal do Livro, eu fui na Bienal, gostava de ir na Bienal, etc. Quando eu entrei no stand da Devir, colou 2 caras em mim. Afinal, é o stand, é muita gente. Então, assim, né? O Gustavo entrou, pá! E aí, o Itiro, que é esse que namorava com a minha amiga, virou e falou, não, eu garanto ele. Não precisa ficar ninguém de olho nele. Deixa ele. E aí, como ele era um cara que trabalhava lá, todo mundo gostava dele, beleza, tipo assim. Então, ele comprou meu passe. Você. Ele me liberou do escrutínio, né? De ficar com a pessoa em cima do urubu atrás de mim, onde eu entrava. E a coisa foi andando e se desenvolveu de tal modo que eu acabei virando, a Devir me chamou para ser um dos caras que ensina RPG aos sábados para quem não sabe jogar. Então, assim, não era um contrato, né? Porque você trabalhava ganhava 15, 20, sei lá, um trocado, né? Você era moleque, etc e tal. Mas é isso, quando eu tava com 14, 15, eu comecei a trabalhar lá, ensinando aos sábados a galera a jogar RPG. Trabalhei aqui, trouxe até aqui. Aliás, se puder virar, eu acho que a próxima imagem é o negócio do... não, isso sou eu na Devir, ensinando o jogo de RPG. Aquele é o Gnort, que era o outro cara que também eles pagavam pra ensinar. Éramos nós dois. Quem fumava era o Gnort, viu? Eu não fumava. Aí você já tinha o quê? Uns 15?
Eu tinha uns 14 barra 15, E aí é isso, a empolgação era tanta, né, quando a livraria chamou a gente para ensinar as pessoas que estavam lá e para mestrar para quem quisesse, que é isso. A gente chegava antes da livraria abrir de novo, só que agora a gente já sentava e ficava planejando que aventura a gente ia dar, bababá. A gente era muito, muito, muito empolgado com tudo, né? E aí é isso, naquele ano, foi 96, se eu não estou enganado, não sei, aí não tem um ano, mas eu trouxe até aqui. Eu trabalhei no stand da Bienal do Livro da Devir, 96, né? Aí eu trabalhei lá. Então, nesse momento... Olha só, podia ser o seu mugshot, mas é a sua foto de identificação, cartão de expositor. Pois é. Aí, por isso que eu falo, é uma história que tem a redenção, né? No final, eu falei, eu paguei minha dívida com a sociedade. Depois que a livraria me contrata para trabalhar para eles, eu não devo mais nada a ninguém, Não, né? é o arco final da sua redenção. O arco final. E aí foi engraçado, porque daí eu trabalhei lá... E depois, em 2000... Isso foi em 96, né? Uhum. Aí, né, em algum momento, eu parei de sábado lá ensinar, eles me dispensaram. Eu fui fazer um monte de outras coisas. Em 2003 para 2004, eles abriram um quiosque no Shopping Santa Cruz. E eu estava desempregado, alguém comentou comigo. Eu fui lá na Devir. Falei, tô sabendo que vocês estão precisando de gente e tal. Aí o Paulo, que está na Devir até hoje, que trabalha lá, me colocou no quiosque. E naquele ano, eu trabalhei, em 2004, trabalhei na Bienal do Livro também, para a Devir. E tem uma cena engraçada que ele me conta, aí dessa vez, em 2004, eles me colocaram no caixa. E o Paulo conta que entrou um dos donos da Devir, tinha 3 donos, né? Entrou um dos donos da Devir, da Bienal pegando fogo, e disse que ele chama o Paulo de canto e fala assim, aquele no caixa é o Gustavo? E o Paulo, Eu falei, cara, até com o dinheiro deles eu mexi. Olha que fantástico, assim, cara. É um arco de redenção completo. É um arco de redenção completo. E eu posso dizer que o que eu tiro dessa experiência é, hoje em dia, eu não pego nem grampo de cabelo que não é meu. Tipo assim, não me interessa. Não é meu, é só o que eu comprei, é só o que eu ganhei. Olha só, de assaltante da livraria à caixa. Não é? A caixa do quiosque. E você conheceu os donos? Eram 3... Tinha o Mauro, o Iano e o Douglas. Douglas e o Mauro já se foram também. O Douglas foi quem eu conheci mais, porque ele era mais inteirado dessa parte do dia a dia mesmo, dos jogos, dos livros. Ele gostava muito de gibi e tal. O Mauro e o Iano eram mais... Sócios. Não, eles estavam lá, mas é isso, né? Não se misturavam tanto com o público, com a gente, né? A molecada. Mas com o Douglas, sim. Teve nessa época da Bienal, eu ajudei bastante. E a Devir existe? A Devir, eu não sei, ela ainda existe. O primeiro endereço dela foi esse, Augusto de Toledo 83, na Aclimação. Depois ela foi para a Rua Paralela, que a gente chamava de a Casa Amarela, que era uma casa que ela era amarela. E depois ela foi para o endereço onde ela está até hoje, que é no Cambuci, cruzando ali para o outro lado. Mas eu não piso lá há séculos. Eu lembro que, sei lá, uma vez em 2010, 2011, 2012, eu lembro que eu entrei lá num sábado. Falei, tava curioso, tava fazendo nada, sei lá. E resolvi entrar na Devir. E é isso, uma outra geração, né? No balcão, atendendo, era um bandinho que eu nunca conhecia. E eu tô lá olhando, eu lembro que vem um atendente e fala assim, com licença, posso ajudá-lo? O senhor conhece a loja? Por dentro eu ri, né? Falei, conheço Conheço bem. Demais essa loja. Mas eles estão lá ainda, né? Publicando as coisas deles e tal. Mas... E você sabe o que rolou com os outros meninos? Não com o Elemento A. Um deles é amigo meu até hoje, o Carlos. Mas os outros não. Não eram amigos meus. A gente acabou se conhecendo por conta do crime, né? Então, não tenho contato com mais nenhum deles. Tipo assim, agora só o Carlos. É que o Carlos é um amigo meu de antes, que passou pelo processo comigo. E saiu do outro lado. Mas você não ficou sabendo na época, assim, tipo, os pais fizeram eles devolverem, o que rolou? Zero, o pai deles botou eles pra trabalhar, pra pagar os livros, os jogos roubados? Não sei se mais alguém viveu o que eu vivi, mas acho que não. Mas é isso. É uma história que eu gosto muito de contar, porque hoje eu falo, é uma história de redenção, né? Eu falo que eu não tô contando essas histórias para as minhas filhas no sentido de moral, faça isso, não faça aquilo, mas essa história tem um sentido de moral meio claro, que é, né? Não roube. E é isso. Eu acho que ela mostra... eu acho essa história melhor do que o Não Roube. Né? Ela tá... Ela é mais, né? Isso, bem mais. É um arco de redenção de um garoto que descobriu um mundo, destruiu o mundo que ele descobriu... E recuperou o seu próprio mundo, assim. Eu acho a história fantástica. E é isso. Muito legal. Então, bom, você era o menino que roubava livros. Eu era o menino que roubava livros. Agora a gente pode passar para a segunda
pro episódio 2. O episódio 2...